Vou pôr para gravar. O pessoal vai Pronto. entrando. Já está gravando. Então, vamos juntar os nossos pensamentos, né? Trazer até junto de nós a imagem, a figura, as vibrações amorosas do Cristo, para que nós possamos nos envolver e ajudar o nosso entendimento nesse estudo que hoje nós vamos fazer, pedindo que as luzes de Deus, dos amigos espirituais que nos acompanham, com certeza, todas as sextas-feiras, nos envolva, nos proteja, distribua as vibrações necessárias para o nosso reequilíbrio, nosso e dos nossos familiares, dos nossos vizinhos e circunvizinhos. Enfim, Senhor, sabemos que quando um ou duas pessoas estão reunidas com o propósito de estudar os seus ensinamentos, as suas lições de vida, todos aqueles ao redor se beneficiam. Então, nós pedimos que essas vibrações que agora já sentimos em nós possam também envolver a todos os circunvizinhos dos nossos lares, dos nossos familiares, e por que não também, Senhor, aqueles que, de alguma maneira, nós ainda não conseguimos compreender, nós não conseguimos ainda nos afinizar. Mais uma vez, nós agradecemos essa oportunidade que nos dá desse estudo, e que a sua luz, Senhor, possa nos envolver hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, nós estamos aqui, então, dando continuidade, né, no capítulo 7, deixa eu só confirmar aqui, espera aí um pouquinho. Capítulo 7, Teias do Infortúnio, né, do livro Há 2000 anos. Nós já vimos nesse capítulo, ele chama Teias do Infortúnio, e nós vamos ver que vão ter 3 fatos bastante marcantes nesse capítulo. Nós já vimos, nesse capítulo, nós já estudamos a investida, né, de forma até agressiva, até indevida, do Saul em direção à Flávia, chegando ao ponto até de tentar agarrá-la, coisa que ela repeliu imediatamente. Ela conta esse fato para o marido, mas ele não acredita, ele atribui isso a uma crise de ciúmes, porque ele está compromissado, endividado com o Saul muito esperto, né? Abastece ele financeiramente para criar uma dependência, e por isso ele não fica a favor da mulher, da esposa, ao contrário, né? Condena ela. Nós vimos assim que o Saul, depois dessa investida frustrada em relação à Flávia, ele está enciumado, porque ele vê a amizade bastante forte entre o Agripa e a Flávia, então ele trama, né, cria mais um enredo negativo, dizendo para o marido, né, para o Plínio, que olha, você tem que ficar de olho, né, porque se você for hoje à noite lá, você vai pegar os dois lá, né, em atitudes indevidas. Ele, o Plínio, que já tinha até se despedido da família, porque à noite ele pretendia viajar para as Galhas, para Massília, né, lá nas Galhas, e com a amante, né, com a Aurélia, viagens essas que eles já tinham vindo programando. Ele volta à noite na casa, ele vê, né, no quarto da Lívia o Agripa conversando com ela, nem escuta o que eles estão falando e já julga e parte para a agressão, mas o Agripa consegue convencê-lo de ir para o quarto, né? Falando, não, vamos privar, vamos respeitar, porque a Flávia não está bem de saúde, vamos conversar no meu quarto. Lá no quarto, ele, pela primeira vez, repreende o irmão caçula pela atitude de infidelidade, de adultério com que ele vem vivendo, e também declara, né, o amor que ele sente pela Flávia, mas que ele respeitou desde o início a escolha da Flávia, e que o laço que mantém é apenas de amizade, coisa que o Plínio, né, reage já com a espada em punho na tentativa de agredi-lo, mas diante da demonstração de serenidade e equilíbrio do Agripa, ele desiste e vai embora.
Não satisfeito, o Saul assistindo tudo isso, né, escondido. Como ele viu que o plano dele não deu certo, porque a intenção dele era fazer que o Plínio matasse o Agripa, ele mesmo executa esse crime, apunhalando-o pelas costas e saindo do quarto. Nisso, a Lívia, olha, a Flávia e a Ana vão ao encontro do senador para relatar o fato que aconteceu e saber que providências teriam que ser tomadas. A Ana viu que ele já estava morto, mas fala para a Flávia que é apenas ferido, para não assustá-la tanto. O senador começa a se agitar e começa a ajeitar coisas, vamos lá, e ele se pergunta, mas como que foi? Será que nem viu? E a Ana comenta, olha, eu vi o Saul, né? Talvez o Saul possa dar mais esclarecimento ao senhor, porque eu o vi saindo do quarto. Quando a Flávia ouve o nome do Saul, ela lembra, fala, pai, eu tenho uma coisa muito grave para te contar. E o pai, então, responde para ela uma coisa que eu quero ler, porque eu achei assim, nós não comentamos na aula passada sobre isso, mas é bem o finalzinho da aula que a Simone nos trouxe. E ele fala uma coisa que eu fiquei depois pensando, eu falei, gente, olha que verdade, né? Eu vou ler. Então, ele responde para a Flávia o seguinte, filha, estás doente e cansada, recolhe-te no teu quarto. É muito tarde para qualquer ponderação. E isso ele está respondendo porque ela disse para ele, olha, eu tenho uma coisa muito séria, pai, para te contar. Aí ele, olha só o que eu achei interessante. Ele diz assim, as coisas graves são sempre más, e o mal que não se corta pela raiz, com o esclarecimento oportuno, é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração, para arrebentar em lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida. Eu falei, puxa vida, esse homem falou uma verdade, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, porque quando nós guardamos qualquer coisa negativa, uma mágoa, um ressentimento, um ciúme, seja lá o que for, e a gente não resolve de imediato e fica com aquilo guardado, aquilo só pode nos fazer mal. Hoje a ciência até admite que muitos males que muitas doenças são originadas desses sentimentos negativos que nós guardamos dentro de nós. E olha que esse homem falou, né? Que tudo aquilo que de mal que a gente guarda, a gente não resolve imediatamente, aquilo tem uma tendência de tomar proporções muito maiores. E isso que ele diz para ela, né? Quer dizer, e é uma grande reflexão para nós, né? Pensarmos, não guardar nada, né? Evitar guardar tudo negativo. Se a gente puder resolver o mais rápido possível, vamos resolver para aquilo não se tornar, não avolumar em um mal muito maior, né? Então, é justamente com esse final que tivemos na aula passada que nós vamos começar a leitura do nosso estudo dessa tarde. Vamos lá, gente. Aliás, eu fiz uma pergunta para vocês, se vocês quiserem responder, se vocês concordam comigo, estejam à vontade, tá, gente? Senão, a gente dá continuidade. Vamos lá. Retirando-se apressado com a serva, em demanda dos apartamentos do rapaz, notou que Flávia obedecia sem discussão às suas determinações, recolhendo-se ao quarto. Penetrando nos aposentos de Agripa, em companhia da velha serva, Públio Lentulus conseguiu medir toda a extensão da tragédia ali desenrolada sob o seu teto respeitável. Fechando a porta de acesso, o senador verificou que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio estava morto, restando saber os íntimos detalhes daquele drama doloroso, cujo fim sangrento era a única cena que ali se deparava. Então, ele já constatou que não tinha mais nada a fazer. O rapaz estava morto. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, no qual foi acompanhado pela serva e amiga leal, falou compungidamente: Ana, é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive, nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento desta natureza. Parece haver expirado há poucos momentos.
A gente lembra só lembrando um pouquinho, né, de uma parte anterior, no início deste capítulo, a Flávia escutou aqueles gemidos, os últimos gemidos, mas só que ela não entrou no quarto, né? Ela foi atrás da Ana. Mas, mesmo assim, como o próprio Públio está reconhecendo, não tinha mais nada a fazer. O golpe foi tão violento que não tinha mais jeito, não tinha como socorrer. Aí ele continua assim: alçando ao alto o olhar marejado de lágrimas, exclamou amarguradamente: ó manes de meu desventurado filho, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo da sua alma. Manes, gente, é um termo que designa a alma dos mortos, né? Quer dizer, apesar deles ali serem politeístas, os romanos, né? Acreditarem em vários deuses, eles acreditavam. Então, ele se referiu a essa alma dos mortos que já tinham antecedido, que acolhesse, né, a alma, ao espírito do Agripa. Todavia, aquela prece morrera ali no íntimo. A voz tornara-se-lhe frouxa e oprimida. Aquele espetáculo hediondo abalara-o profundamente. Queria falar, sem o conseguir, porquanto tinha a garganta como que dilacerada e rebelde, sob a força dos incultos, dos soluços, né? Dos soluços do coração, que lhe morriam latentes na soledade da imperiosa fortaleza espiritual. Então, ele desabou, né? Naquele momento, a emoção tomou conta dele. Ana o contemplou aflita, porque seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntima em todo o longo tempo de serviço naquela casa. Então, foi uma surpresa para a Ana, né? Se deparar com aquele homem duro, daquele homem rígido, né? Que escondia, que não se mostrava nem um pouco emocionado por nada, ele desabou de emoção. Públio Lento, aos seus olhos, era sempre o homem frio e impiedoso, em cujo peito pulsava um coração de ferro, que não podia vibrar senão para as loucas vaidades mundanas. Naquele instante, contudo, entre assustada e comovida, observava que também o senador tinha lágrimas para chorar. De seus olhos sempre altivos, caíam lágrimas ardentes que rolavam silenciosas e tristes sobre a cabeça inerte do rapaz, também considerado por ele um filho, como se nada lhe restasse além do consolo supremo de abraçar carinhosamente os seus desposos através do puro das suas dúvidas angustiosas. Então, veja bem, por mais duro que uma pessoa possa ser, há alguma coisa que a sensibiliza. E aquilo, né, a gente vai estar vendo no desenrolar da leitura que esse processo da dor já vem fazendo um trabalho no coração do Públio Lento. Primeiro foi a Lívia, né, que ele perdeu daquela forma violenta, então aquilo abalou. Olha só, ele buscou, ele pediu que Ana entregasse aquela cruz que tanto significava para... Então, ele costumava tocar aquela cruz pequenininha, que foi um presente do Simeão para a Lívia, ele quis ficar com ela. Então, agora, diante, novamente, de uma outra tragédia como essa, da morte do Agripa, ele estava abalado. Então, a gente vê que, gradativamente, a dor faz o seu papel de nos ensinar a ser misericordioso, a ser menos altivo, porque ele mesmo admitia que ele era um homem altivo, não era dado a grandes emoções. Então, isso tudo estava minando aos poucos. É o papel da dor, né, na nossa vida. Isso acontece com todos nós, né? Alguém quer falar alguma coisa? Parece que eu escutei um som. Então, vamos lá. Ana, profundamente tocada pela amargura daquela cena íntima, exclamou com humildade, desejosa de confortar a dor imensa daquele mal sem remédio. O que a Ana diz? Senhor, tenhamos coragem e serenidade.
nas minhas orações obscuras, sempre peço ao profeta de Nazaré que vos ampare do céu, confortando-vos o coração sofredor e desalentado. Então, olha só a atitude da Ana, né? Ela confessando que nas orações dela, ela costumava pedir pelo senador, né? Ela pedia para que Jesus confortasse, o acalmasse. Ela reconhecia a grande dor que ele estava sofrendo pela partida da Lívia, né? Então, ela incluiu o senador nas suas orações. Olha um gesto tão simples, né, que todos nós podemos fazer. Eu me lembro, eu não sei aonde que eu li, talvez vocês possam até me ajudar, que a Ivone Pereira, ela é autora, né, daquele livro Memórias de um Suicida, e ela inclusive, é uma ex-suicida, pelo que ela relata, né? Então, ela disse que ela costumava, quando via em jornal, revistas, né? Assim, pessoas que haviam suicidado, ela anotava o nome e, na hora, à noite, ela fazia oração para aquelas pessoas. Então, ela tinha uma lista, sabe, de pessoas que tinham partido através do suicídio e ela fazia oração. Você vê, então, às vezes, eu fiquei pensando nesse ponto aqui da Ana, né? É uma coisa tão simples, que não requer nenhum esforço extra, né? Nenhum desembolso monetário para ninguém, vamos dizer assim. A gente, às vezes, saber que uma pessoa está doente, uma pessoa não está bem, inclui ela ali, mesmo que você não tenha contato com ela, mas só a lembrança que você vai repetir o nome mentalmente ou escrever num papel, faça oração. Então, você vê, a Ana nos dá esse exemplo, né? Ela incluiu nas suas orações o nome do senador, né? Para que ele tivesse a serenidade necessária para enfrentar essas dificuldades todas, né? Aqui, continuando. O pensamento do senador vagava no dédalo, no labirinto das dúvidas tenebrosas. Cotejando as observações da filha e as palavras da Ana, buscava descobrir no íntimo a intuição para a culpabilidade do delito. Então, ele estava, na cabeça dele, ele estava confuso, né? Quem seria o autor, né? Ele tinha ouvido falar, a Ana, a filha tinha dito que anteriormente, naquela noite, o Plínio e o Agripa tiveram uma discussão acalorada. A Ana falou que viu o Saul saindo do quarto. Então, ele estava na cabeça dele, estava aquilo lá, né? Vamos lá. Ao qual dos dois, Plínio ou Saul, deveria imputar a autoria do atentado nefando? Ele que dedicara tantos processos difíceis na sua vida, ele que era senador e não perdia também ensejo de participar dos esforços da idilidade. Idilidade vem de edil, né? De vereador, de político seria, né? Fazendo uma tradução mais genérica, né? Da idilidade romana, sentia agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa, na perspectiva da destruição de toda a aventura dos seus filhos muito amados. Então, veja bem o conflito que ele vivia, né? O Agripa tinha... E se foi o Plínio? Olha só o envolvimento de outro irmão, o irmão, né, matando o próprio irmão, né? Ouvindo, porém, ele escutou aquelas palavras da Ana, né? Ouvindo, porém, as expressões consoladoras da serva, recordou a figura extraordinária de Jesus Nazareno, cuja doutrina de piedade e misericórdia tantos fortalecia para afrontar as situações mais ríspidas da vida ou para morrer heroicamente como a sua própria mulher. Dirigindo-se então à criada, com intimidade imprevista, em gesto comovedor de simplicidade generosa, qual a serva jamais lhe observava em qualquer circunstância da vida doméstica, disse. Então, a cabeça dele estava fervilhando com essa dúvida, quem será que praticou esse crime, né? Mas aí vem essa palavra pacificadora,
da Ana. Então, ele retorna. E então, olha só o que ele vai dizer para a Ana. Ana, nunca deixei de ser um homem enérgico em toda a vida, mas chega sempre o momento em que o nosso coração se sente acabrunhado diante da rudeza das lutas que o mundo nos oferece com as suas desilusões amargas e dolorosas. Se és tão somente uma serva, eu sei hoje apreciar-te o coração, embora tardiamente. Então, olha só a dor fazendo o seu papel didático de implantar, de fazer a gente ser mais humilde, de valorizar mais as pessoas. Você vê, ele via a Ana, mesmo lá quando a Lívia estava ainda entre eles, como uma serva, como uma prestadora de serviço. Ele respeitava tudo, mas não tinha a menor consideração. Agora ele já via a Ana com outros olhos, né? Até como uma amiga, né? Como uma pessoa que ele pudesse contar. Aí Marli, continua. Oi, fala. não, queria fazer um comentário aqui, me veio à mente, assim, essa história, né, que a gente está acompanhando do livro do Públio, essa trajetória dele, né, de um homem que tinha tudo materialmente, né, vamos dizer assim, a posição social lá, e que achava que tinha o controle de tudo, né? Então, isso inspirava nele um comportamento mais duro, mais rígido, menos emotivo, menos voltado ao coração, como se, vamos dizer, o poder fosse tudo, né, o suficiente para controlar todas as situações, né? Esse poder ou a questão material, financeira, né? Não é? Eles se Sim, colocam assim, dá uma falsa ilusão de que é aquela pessoa é imbatível, porque ela está numa posição social, porque ela tem recursos financeiros, quer dizer, aquilo seria a segurança, vamos dizer assim, né? E aí, diante de tudo isso que foi acontecendo, de todas essas dores, como você falou, né? Veja como parece que é mostrado, né? É um ensinamento para o espírito, para ele e tantos outros, né? Com a questão de ele perceber que não tem o controle sobre a situação, que o poder, né, as coisas do mundo aqui, da Terra, nada são, né? Porque você vê, vira e mexe, tá alguma coisa fugindo ao controle dele, né? É a Lívia que morreu, agora o assassinato do Agripa, dentro da própria casa, esse Saul, que ele, né, vai começar a ter, né, uma suspeita aqui. Então, assim, vejam, eu imaginei isso, né, a mudança dele relacionada a esse impacto aí, né, da percepção de que, na verdade, ele não tem controle sobre a situação, de que ele não é o dono né, da situação, e aí vai tocando, parece que vai tocando, isso vai tocando o coração, a emoção, né? Porque até então, por que que ele ia mudar, vamos dizer assim, né, Marli? Por que que ele iria pensar de outra forma? Até em relação à Ana, né, que ele está demonstrando que já está pensando diferente aqui, né? E por sim, que que ele iria pensar diferente se estava tudo certo, se estava tudo tranquilo, se ele era lá o senador, tinha tudo que ele queria, né? sim. Então, é curioso isso, né? Essa necessidade aqui, né? De passar por tudo isso, né? Ô, É como Simone, se nós precisássemos desse mecanismo do ensinamento da dor para a gente resgatar aqueles valores reais que jazem dentro de cada um de nós, né? É interessante a gente observar isso, porque ninguém foi fadado para o mal, ninguém. Né? Nós não fomos criados, nós não temos essa destinação. Então, é necessário que a dor, vamos dizer assim, faça esse trabalho de que nós mesmos recolhemos ou arranquemos de nós esses valores que estão lá dentro adormecidos, como você está falando. Fala, Alexandre, eu sei que você quer falar. Vamos lá. Você está sem som. agora sim. Então, além do que a Simone falou, né, que
Se a gente não tiver dor, a gente não é, como é que eu vou falar? Não é tocado, não é mexido. Sim. Tô tranquilo. Não, para que que eu vou mudar? Tá tudo bem, não tem nada de errado com a minha vida. Só para complementar a fala da Simone, eles eram educados assim, né? Sim. Tinha a parte cultural da época romana que, por exemplo, você tinha que ser, como é que eu vou falar? Você tinha que ser, assim, orgulhoso. Ele era educado para ser assim, porque a palavra deles tinha que ser a última, porque eles tinham que agir com violência, com agressividade, porque eles tinham que ser temidos. Não vamos esquecer que, por exemplo, a palavra humildade para o romano, criado àquela época, era como se ele fosse fraco. Covarde, é? Como se ele fosse enfraquecido. Não Até existia essa hoje, né, palavra Ale? até hoje, né, Simone? Não existia essa palavra humildade. Humildade é para os fracos. Dê a sua face, dê a outra face. Como é? Não, eu fui criado para ser um combatente, um guerreiro. Então, assim, as minhas ideias são as minhas ideias e ponto final. Então, não vamos esquecer essa parte cultural também, porque imagina, todo mundo é criado assim. Agora, você vem me pedir para eu ser humilde. O seu mestre aí, Jesus, vem me pedir. E lembra, quando ele ajoelhou, que ele chorou diante do Cristo. Para ele, aquilo ali era uma afronta. A gente tem que lembrar também da parte cultural, Sim. da cultura romana mesmo, né? Eles viviam assim em classes sociais muito bem definidas e cada um desempenhava seus papéis, né? A plebe tinha os seus papéis, as suas responsabilidades. Os patrícios eram uma casta que deveria ser respeitada e da qual ele fazia parte. Então, veja bem, toda essa... Eu fico imaginando a revolução de sentimentos que estava acontecendo dentro deste homem, né? Quer dizer, é isso que você falou, um altivo, uma altivez, né? Eu sou a classe superior, de repente uma serva vem falar para mim essas coisas, e o que ela falou está me tocando, porque até então não tocava ele. Mas agora, a dor que ele sentia pela perda da Lívia e agora do Agripa, aquelas palavras da Ana sensibilizou profundamente ele, né? A ponto até dele, ele que estava com a cabeça pensando quem que matou, já querendo resolver, ele vai fazer agora, nós vamos vir daqui para frente, ele vai fazer uma reflexão, uma interiorização dessas palavras da Ana. Então, vamos lá, gente. Uma lágrima espontânea embargava-lhe a voz, porém o velho patrício continuava. Em toda a minha existência, olha só o que ele vai dizer, tenho julgado uma imensidade de processos de várias naturezas relativo à justiça do mundo. É aquilo que você falou, Alexandre, ele conhecia os valores do mundo. Tudo que ele julgava com os olhos puramente material. Mas, de tempos a essa parte, parece-me que estou sendo julgado pela força incoercitível de uma justiça suprema, cujos tribunais não se encontram na terra. Então, veja bem, olha a dor que ele está sentindo, e ele fala, não, isso eu não, né? Eu, para a terra, para a visão material, não cometi nada. No entanto, eu estou sendo duramente apizinhado. Por quê? Não é essa justiça material, uma justiça superior a essa, que está, e fala, olha aqui, uma justiça, uma força incoercitível, não tem como ele fugir dela. Desde a morte de Lívia, sinto o coração modificado, a caminho de uma sensibilidade para mim até então desconhecida. A aproximação da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. Por quê?
Porque aí que está realmente essa reflexão. Quando nós depositamos todos os nossos sonhos, todas as nossas esperanças nas coisas materiais, quando a velhice vai chegando, que o corpo já não está tão saudável, não está correspondendo a tanto, e que, né, a aparência não só física, mas interna também, aí a gente pede, ué, mas eu lutei, briguei tanto para quê? Olha a questão que vai surgindo na cabeça quando a gente busca apenas as coisas materiais, né? Diante deste cadáver, que certamente vai aumentar a sombra dos nossos segredos de família, sinto quão dolorosa é a tarefa de justificar os nossos atos, nossos entes amados. E já que te referes ao mestre de Nazaré, olha, a segunda vez que ele toca, hein? Ele fala lá anteriormente, Jesus, Nazareno, agora ele fala mestre de novo. Eu fico pensando, gente, aqui fazendo um parêntese, para a gente avaliar a vibração que Jesus envolvia todos, né? Quer dizer, Jesus a força espiritual, a força magnética que ele devia transmitir, quer dizer, foi tão forte sobre o planeta que até hoje nós ainda sentimos, e ele ainda está presente, né? Então, por mais indiferente que a pessoa possa ser, ele não consegue ficar diante da figura de Jesus, que ele representou e representa para o planeta Terra, né? Então, você vê, esse homem fala, ó, o mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade a tantos tem ensinado a morrer. Eu já li isso aqui? Não, há tanto, não li não. Há ensinado a morrer com resignação e heroísmo supremos, pela vitória da cruz dos seus martírios terrestres. Como procederia ele num caso deste, em que as mais tremendas dúvidas me pairam no coração quanto à culpabilidade de um filho muito amado? Então, veja bem, ele faz essa questão e como que Jesus reagiria? Ele que pregou a misericórdia, a fraternidade, o perdão. E aí, como que eu faço? Como que ele reagiria? Como que eu devo? Ele buscando até vamos dizer assim, uma resposta nos ensinamentos do Cristo. Ele já não queria julgar aquele caso pela justiça mundana. Olha só que Ana... Oi. Mas é interessante essa fala dele aqui, né? Sim. Porque, ó, imagina ele, se fosse mais jovem e não tivesse passado por nada disso, ele ia falar, vou julgar e pronto, acabou. Mas agora ele já está colocando o seguinte, olha só a mudança, né, que a gente percebe nele. Como né, o Jesus que ele ainda não conhecia direito, e ele fala, como Jesus faria? Então, ele está vendo que Jesus é um norte. Sim. É um ponto de referência a ser seguido. Porque imagina um patrício orgulhoso desse, criado para ser assim, a palavra dele é a melhor de todas. A ideia dele é a melhor de todas. Não tem para ninguém, né? Como dizem os jovens. E aí ele já está começando a pensar assim, o que Jesus faria? Então, já está se colocando no lugar de aprendiz, e não ele é o cara aqui, né? E não ele é o cara, né? O bom, que sabe tudo, o patrício orgulhoso, já está aprendendo mais a ser humilde aí nesse posicionamento, né, Marli? Sim, e para quem ele dirige essa pergunta? Para Ana, a serva. Entendeu? Quer dizer, ele, um legislador, né? Uma pessoa que fazia lei, tem uma dúvida, e para quem ele vai perguntar? Para Ana. Aí, olha só o que a Ana responde. Senhor, respondeu Ana com humildade. Com humildade fundamente comovida ante aquela prova de consideração e afeto. Olha só, foi um afago ao coração da Ana, né? Muitas vezes, Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar, para não sermos também julgados. Olha só, o senador se surpreendia ao receber de uma criatura tão simples e tão inculta aos seus olhos essa maravilhosa síntese
da filosofia humana, repassando no espírito o seu doloroso pretérito. Então, o que a Ana falou? Olha, Senhor, Jesus de Nazaré nos diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Mas aí, vamos ver, vou ler mais um pedacinho, depois a gente faz um comentário. Mas aventou como se quisesse justificar-se a si mesmo dos erros profundos do seu passado de homem público. Isso é o Públio falando, né? Mas os que não julgam, perdoam e esquecem. E se mandam às leis da vida, que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça. Não podemos perdoar ao mal que nos atira no caminho. Então, isso quando ele falou, tá, tudo bem, nós não podemos julgar, mas existe mal que precisa ser julgado. Aqui tem um fator que, às vezes, a gente tem que levar em consideração. O que Jesus nos ensinou é que nós não devemos condenar o criminoso. O crime, sim, é necessário, muitas vezes, que seja combatido para o bem maior, né? Quando uma pessoa comete um mal que prejudica apenas ela, o problema é dela. Ela vai arcar com as consequências. Mas quando o mal prejudica mais pessoas, é o dever do cidadão combater aquele mal, mas não julgar o criminoso. Esse precisa do apoio, esse precisa da recuperação. Nós não podemos esquecer jamais isso, né? Ana, porém, não perdeu o ensejo de consolidar o ensinamento evangélico, acrescentando com doçura. Mesmo na minha terra, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente. Isso ela está se referindo à lei judaica, né? Lá da lei de Moisés, que mandava, era olho por olho, dente por dente. Jesus veio falar outra coisa, né? Por isso a confusão de muita gente, os seus inimigos, entre aspas, né? Que achava que Jesus estava contradizendo o que diziam os antigos, né? Mas Jesus de Nazaré, sem destruir a essência dos ensinos do templo, esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual. Recomendando, na sua doutrina de amor e caridade, não perdoássemos uma vez só, mas 70 vezes 7 vezes. Então, ela cita aquela pergunta que Pedro faz para Jesus, né? Jesus, mestre, nós temos que perdoar 7 vezes só? Não, Jesus falou, não, Pedro, é 70 vezes 7 vezes. Por quê? O que, na verdade, a gente fica perguntando, puxa, mas por que você vai... E o pior, né? Cada falta. Não era para perdoar, não, acabou, não. Cada falta... Então, se você vai fazer... multiplicar 70 vezes 7 vezes, dá 400 e poucos, né? Não sei, me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas você vai perdoando aquilo, aquilo passa a ser um hábito. Aliás, essa necessidade do perdão é uma coisa assim, porque se a gente vai aprendendo a compreender os erros dos outros, as deficiências, e compreendendo que nós também temos deficiências que precisam ser perdoadas, que precisam ser compreendidas por aqueles que convivem conosco, se a gente faz esse exercício através da vida, a coisa vai ficando tão natural que aquilo já... Se a pessoa fala alguma coisa mais áspera, mais ríspida, faz alguma coisa, a gente já não. Como ela está dizendo aqui, são os doentes. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aquelas pessoas que mais erram são aquelas que mais precisam. Por isso que a gente precisa fazer uma distinção entre o crime e o criminoso, do pecado e o pecador. A gente precisa combater o erro, mas não aquele que pratica o erro. Não que a gente vai passar a mão na cabeça, não é isso, mas compreender que aquela pessoa está em fase de aprendizado, assim como nós também estamos. Nós nunca podemos... Às vezes, a gente tem que ter essa visão, não ser tão duro nos nossos julgamentos, nas nossas análises, porque nós também não vamos precisar, em muitos momentos, da compreensão e da misericórdia do outro. Porque há momentos na nossa vida em que nós precisamos de apoio, há outros momentos que nós vamos dar apoio. Então, nesse movimento de dar e receber, que cada um nós vamos crescendo intimamente, né?
Então, continuando aqui. Públios Ô, lentos. Marli, só um pouquinho. Pois não. Você falando aí quando a gente olha para o outro, né, para o nosso próximo, a gente olhar as faltas, né, aquilo que muitas vezes fazem, né, que estão nos agredindo, ou, enfim, os prejuízos que a gente tem, os abusos, né, a gente olhar e fazer o que se fala na psicologia também de ressignificar, né? Sim. Ressignificar, quer dizer, você pensa, não é que você vai negar ou fazer de conta que não aconteceu com você, né? Determinada situação, mas é esse olhar aqui, ressignificar é o olhar dessa outra forma aqui, como ela está falando, que você colocou aí, né? Olhar como aquele que erra é aquele que está mais infeliz, é aquele que tem problemas, é aquele... Então, a gente pega uma situação e ressignifica, né? Olha de uma forma completamente diferente. E como você bem falou, né, pode ser até que hoje a gente não esteja agredindo, a gente não esteja, né, nessa posição aí né, de quem está ainda nessa situação. Mas imaginem, gente, o quanto nós já erramos, o quanto já faltamos, o quanto, não é? Então, assim, vamos dizer, nessa conta aí, né, só nos resta ter esse olhar aqui, porque nós precisamos dessa misericórdia. Imagina perante Deus, porque essa visão é a visão que a gente tem aqui, das coisas que acontecem, né, que a gente consegue compreender. Mas imagina perante o Pai, perante Deus, perante a espiritualidade que nos vê, de fato, nos conhece, sabe, né, de tudo que nos ocorreu e tal, né? A gente precisa dessa misericórdia imensa aí. A gente tem que ser misericordioso e aí ressignificar, botando todas essas condições aqui, né? Eu acho que isso aí é muito importante, né? A gente fazer mesmo essa prática, né, Marli? Porque a gente vai compreendendo, uma hora fica tão natural que mesmo que alguém tente nos ofender, já não consegue nos atingir. É interessante isso, né? A gente já vai sempre tendo esse novo olhar, então as coisas já não nos atingem, como às vezes a outra parte quer nos atingir. A gente já cria uma outra tipo de atitude íntima que aquilo bate e volta para a própria pessoa, não fica conosco, né? Então, veja bem aqui, Públio Lento admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da sua criada, dentro dos princípios do perdão irrestrito. Perdoar nunca o fizera em suas profiadas lutas do mundo. Quer dizer, perdão era uma coisa que essa palavra ele desconhecia, né, o significado. Esse significado aqui eu não conhecia. Perdoar é para os fracos. Aquilo que você falou vai estar aqui abaixo, olha só. Sua educação não admitia piedade ou comiseração para os inimigos, porque todo perdão e toda humildade significavam para os da sua classe traição ou covardia. Não tinha. Esse entendimento do perdão, do esquecimento, da falta, isso aí não existia. Isso era um ato de fraqueza. Aquilo que você, Alexandre, lembrou para a gente. Culturalmente, não existia esses conceitos, né, para ele. Lembrava-se, porém, agora de que em numerosos processos políticos poderia haver perdoado e que em muitas circunstâncias da sua vida poderia ter fechado os olhos da sua severidade com um amoroso esquecimento. Olha só, a reflexão que a dor nos traz. Ele já começou a se autoanalisar. Em muitos momentos, será que eu não fui duro demais? Será que eu não podia ter pensado? No próprio caso do Saul, como nós vamos ver no parágrafo seguinte, será que ele precisava ser tão duro com aquele jovem que ele mandou açoitar por causa de uma pedra que resvalou no rosto da Lívia? E depois, quando o Lívia intercedeu chega o Públio, ele manda para onde? Para as galeras, né? Decretando a morte. Então, olha o que ele vai... Aquilo, você vê, isso que eu falo, a dor, ela é uma irmã da reflexão.
Olha só o que ele vai dizer aqui no final, no próximo parágrafo. Sem saber a razão, como se uma energia ignorada lhe reconduzisse o pensamento aos tempos idos, suas lembranças se transportaram ao período remoto da sua viagem à Judéia, revendo com os olhos da imaginação a cena em que o seu rigorismo escravizara impiedosamente um mísero rapaz. Até então ele não sabe que é o mesmo Saul, né? Sim, também aquele jovem se chamava Saul, e ele trazia agora o cérebro ralado por dúvidas atrozes entre aquele Saul liberto, que é esse que convive com ele, liberto pelos seus amigos, e a figura de Plínio, sempre guardada no seu conceito, num halo de amor e generosidade. E aí? Quem foi? Saul ou Plínio? Perdoar? E o pensamento do senador se quedava em meditações amargas e penosíssimas, naqueles minutos angustiados e longos. Era talvez uma das poucas vezes na vida em que o seu cérebro duvidava, receoso de fazer cair a austeridade do julgamento sob a fronte de um filho muito querido. Então, veja bem, no coração dele, e se foi o Plínio? E aí, eu vou ser tão duro como eu tenho sido até então no meu julgamento? E se for o Saul também, que é um escravo liberto pelos meus amigos? Então, você vê, olha só, funciona, né? A reflexão já está fazendo efeito na cabeça dele. Mas, saindo desta apatia de alguns minutos, exclamou com resolução. Aí volta o senador, né? Autoritário, aquele que resolvia as coisas. Ana, o profeta... Eu achei, gente, isso aqui, esse parágrafo, de uma humanidade assim, tão próximo como a gente, né? Olha só. Olha o que ele diz. Ana, o profeta Nazareno devia ser, de fato, uma figura divina aqui na Terra. Pela terceira vez, nesse pequeno texto, ele cita Jesus. Eu, porém, sou humano e careço de forças novas para viver uma existência fora da minha época. Quero perdoar e não posso. Quero julgar nesse caso e não sei como fazê-lo. Mas hei de saber decidir quando a solução desse terrível problema. Farei o possível para observar os preceitos do teu mestre, guardando uma atitude de silêncio, até que venha conhecer o verdadeiro culpado. Quando, então, buscarei não julgar como os homens, mas pedir a essa justiça divina que se manifeste, amparando meus pensamentos e esclarecendo os meus atos. Eu achei isso, gente, de uma humanidade. É como a gente fala, olha, eu sou humano, eu ainda não conheço, não vivo na plenitude dessa compreensão, desse amor que o Jesus prega. Mas na hora que eu tiver que tomar uma atitude, eu vou pedir ao alto que me inspire. É o que ele está dizendo. Eu achei assim, isso é uma coisa muito humana, muito nossa, né? A gente sempre busca, através da oração, uma melhor atitude a que possa beneficiar da melhor maneira aquele caso, né? E como se retomasse a sua energia usual para as lutas da vida, o velho patrício sentenciou. Agora tratemos da vida nas suas realidades dolorosas. Colocou o cadáver de Agripa no leito e, recomendando à serva que preparasse o espírito da filha, amparando-lhe o coração no angustioso transe, abriu as portas do aposento, requisitou a presença de todos os fâmulos, todos os criados, né, todos os servos da casa, levando a ocorrência ao conhecimento das autoridades e procedendo simultaneamente a rigoroso inquérito, a fim de apurar a procedência do crime, embora um episódio daquela natureza fosse considerado vulgaríssimo nos dias atribulados da Roma e Domício Nero. Porque Nero se rodeou de uma equipe, gente, da pior espécie, né? O chefe de guarda dele era um dos homens mais cruéis daquela época. Ele tinha aquela... me ajuda a lembrar aí, Alexandre, você até falou, aquela que conhecia venenos, manipulava, Lacusta, né? Locusta. Locusta. Ela trabalhava diretamente com o Nero, então você via
a gangue que estava em volta de Nero, né? Então, um crime a mais ou um crime a menos não fazia a menor diferença. Eu estou Alguns lembrando, eu estou pensando também, como era o nome do braço direito dele? Ele era mal. eu lembro que eu li o nome, mas agora não me vem na memória. Depois eu vou procurar. Ele era mal demais. Ele era muito cruel, e era o chefe da guarda, o braço Esse mesmo. quer dizer, era cruel. E olha, era a turma que vivia em volta de Nero, né? Então, esses crimes assim de autoridades não era surpresa para ninguém, porque se era contra Nero, se era mandava matar, eliminar sem a menor cerimônia, né? Alguns criados alegavam ter visto Plínio Severus com o irmão durante a noite, mas a palavra do senador anulava-lhes as informações com a afirmativa de que o irmão da vítima havia partido durante o dia em demanda do porto de Massília. Quer dizer, alguns servos falaram, eu vi, ele já procurou neutralizar essa informação, porque realmente o Plínio se despediu da família durante o dia, dizendo que à noite ele iria viajar. Era esse o plano. E realmente ele viajou aquela noite. Só que antes de viajar, ele foi na casa, né? Vamos dizer assim, influenciado por Saul, para ver se pegava alguma coisa lá do Agripa e a Lívia, né? Mas, na verdade, ele viajou realmente à noite, depois que ele saiu daquela conversa calorosa que ele teve com Agripa. Saul era, desse modo, a pessoa naturalmente indicada para prestar declarações, e antes mesmo que se realizasse as cerimônias fúnebres, o senador interrogando-o particularmente, supunha ter razões para crer na sua culpa. Observando-lhe as evasivas e alusões descabidas que não satisfaziam as exigências da sua perquirição psicológica. Suas afirmações indiretas não coincidiam com asseverações incisivas de Ana, cuja retidão de palavra ele bem conhecia. Em alguns tópicos de suas informações, negou estivesse presente nos aposentos de Agripa, e isso foi o bastante para que o senador verificasse que mentia. Quer dizer, entre a palavra da Ana, que disse que viu ele saindo do quarto, e a negativa dele, ele acreditava na Ana, que a Ana tinha dado provas, mais do que inúmeras provas, que era uma pessoa que merecia credibilidade. Quanto a Plínio, não fora de fato encontrado, obtendo-se tão somente a lacônica participação da sua partida para Massília, o que realmente ocorrera na mesma noite da tragédia, depois da altercação decisiva com o irmão no Palácio do Aventino. E assim, em companhia de Aurélia, demandava a ele as Gálias, em suntuosa galera, singrando as águas calmas do antigo mar romano. O senador, porém, apenas desejava ouvir melhor as confidências da filha, para arrancar a confissão suprema do mísero liberto de Flamínio, de cuja culpabilidade não tinha mais dúvida. Então, ele já tinha certeza que foi o Saul que matou a Agripa, né? Mas antes ele queria conversar com a filha. Procurou Dessarte realizar com a maior discrição os funerais do filho, do seu inesquecível amigo, aos quais saúdes e horas teve a desfaçatez de assistir, com toda a serenidade venenosa do seu espírito mesquinho. Sob o efeito pernicioso de tóxicos letais que lhe haviam sido aplicados por Ateia, a serva traidora paga por Aurélia, a qual, na sua inconsciência, havia envenenado todos os cosméticos de uso da sua ama, destinados ao tratamento da pele e dos cílios. Olha só que crueldade, hein? Flávia Lentúlia tinha agora todos os padecimentos físicos singularmente agravados, além da terrível situação moral em face da penosa ocorrência e do seu acabrunhamento por força de insolúveis dúvidas. Então, olha o sofrimento dela, né, gente? Aquele mal da infância parecia reviver, porque o corpo novamente se abria em chagas dolorosas, enquanto os olhos pareciam seriamente
atacado de moléstia implacável. 3 dias depois das exéquias de Agripa, Públio Lentulus, fundamente penalizado, ouviu-lhe o depoimento íntimo e angustioso, com o máximo de atenção amorosa e interessada. O que ela estava contando para o pai é aquela investida, né, desrespeitosa do Saul. É isso que ela estava contando para ele, né? E que ela contou para o marido, mas o marido reagiu de forma a não desacreditar nela, e ela não ficou à vontade, mas lá naquele momento, lá ela lembra, né, que era uma coisa muito séria. Então, foi isso que o senador foi ouvir dela, né? Fim do relato minucioso da filha, cujas desventuras conjugais lhe tocavam o âmago do coração. Por que será, né? Porque ele viveu, né? Ele e a mãe viveu a mesma situação da filha, né? Só que ele não traía a Lídia, né? Mas também desprezava profundamente a mãe. O velho senador requereu novo interrogatório de Saul com a sua presença, mas enviando emissário à procura do liberto de Flamínio ficará atônito com uma nova surpresa. Essa nova surpresa, gente, vai ser cenas do próximo capítulo, vai ser na próxima aula da Alexandre. E que nós vamos ver o que surpresa é essa. Saúl de Gióras, depois de responder às arguições particulares de Públio Lentulus, quando ainda não se haviam realizado os funerais de Agripa Severus, percebeu claramente a atitude mental daquele para consigo, concluindo que se lhe não seria possível enganar o tato psicológico do velho senador. Então, Saúl de Gióras sabia com quem que ele não ia conseguir enganar o Públio Lentulus. Pelo andar da carruagem, pelo interrogatório que o senador fez com ele, ele falou, olha, esse eu não vou conseguir enganar, eu posso enganar os dois, mas esse não. Mas só que nós vamos parar por aqui, viu, gente? Na próxima aula nós vamos ver o desenrolar, o que aconteceu com Saúl de Gióras e como que vai ser esse desfecho aqui, né? Como que ele vai se sair, se ele vai conseguir escapar do julgamento, né, da condenação do Públio Lentulus. Então, nós temos aí minutos... Ele já não gostava dele, né? A gente percebe que, desde o início, ele tinha uma... Talvez, no primeiro momento, talvez seja até por essa posição orgulhosa, né? Porque ele era um patrício, e aquele moço era um servo, era um escravo, né? Ele respeitava, pode ser até que ele respeitasse a decisão do Flamínio ter libertado, mas, no fundo, talvez ele não aceitava, em função daquele orgulho que nós acabamos de falar, né? Porque ele acabou sendo liberto e sendo tratado como um da família. Ele circulava livremente na casa do Flamínio e depois, agora, ele transitava livremente dentro do palácio do próprio Públio, né? Então, talvez isso incomodasse um pouco o senador. A gente não sabe, né? Mas deduz pela própria educação. No próprio livro ele fala, Marli, que ele deixou o Saúl circular livremente porque o amigo, né, o Flamínio, já havia deixado. Então, mas é que ele não gostava muito dessa situação, não. É verdade. Ele não tinha... E eu acho que teve também aquelas situações, né? Uma ou duas vezes, não sei, eu acho que uma vez que ele suspeitou, né, pelo nome, por ser judeu, ele lembra que ele também, sei lá se intimamente ele podia ter uma suspeita realmente que o Saúl fosse o mesmo Saúl lá, né? Tanto que ele perguntou e o Saúl negou, né? Negou. Ele pergunta para o pai, né? Ele já ligou os fatos, né? Ele tem uma desconfiança, né? Ele tem alguma coisa aí para ele, não caiu bem, assim, né? Exatamente. Eu acho que vai ficando... Ele aceitava o Saúl por uma questão de respeito à decisão do amigo e dos dois filhos também, né? Mas, assim, talvez se dependesse dele, o Saúl não ia ter toda essa liberdade que tinha, né? Não sei. A impressão que a gente tem é essa.
Mas fica aqui, né, essa grande lição. Essa parte aqui me tocou bastante, sinceramente, a esse trabalho, sabe? Fiquei pensando assim, às vezes uma doença, uma dor, um problema, uma dificuldade, ela não é um castigo, ela é sim um método de ensino da vida, né? Que a gente fica pensando, a gente reflete, a gente fica mais humilde, né? Às vezes aquela rompância que a gente tem, como diz o jovem, a gente abaixa a bola, fica mais pensativo. Eu via muito isso, né? Às vezes, eu vou falar uma brincadeira assim, às vezes a pessoa ia no centro espírita, de repente sumia. Aí a gente falou, mas o que será que foi? Fulano não veio mais. Aí, de repente, aparecia. Não dava outra, a pessoa chegava e tinha que contar um problema. Ah, porque aconteceu isso. Então, parece assim, que a gente só procura esse lado espiritual, diferentemente daquilo que a Alexandra falou, dos valores materiais, fortuna, poder, né? Estabilidade financeira, tá tudo bem. A gente só busca esses valores espirituais que a traça não come, a ferrugem não corrói, quando a gente tem uma dificuldade. E então isso aqui ficou muito claro para mim, né? Quer dizer, quando o senador ele se viu envolto em todas essas dores morais, praticamente, ele até olhou a Ana, apesar de ele respeitar, considerar, mas ele olhou a Ana como até com uma postura de superioridade em relação a ele próprio, porque ela compreendia coisa que ele mesmo admitia, olha, eu não compreendo muito essas coisas que seu Jesus fala. Então, ele aprendeu isso, né? Eu achei assim, muito interessante isso, né? E vai ter muito a ver com o nosso estudo da próxima aula, da próximo estudo desse livro. Aliás, é uma continuidade, viu? Então, Vou tá interromper, pronto. Marli. Tá bom, à vontade.